Atos dos Apóstolos. Morte de Tiago, prisão e libertação de Pedro. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou-o. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou, cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou, cobre-te com tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgado estar sonhando, passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse, agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu à porta de entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro. De tanta alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe, estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles, então é o seu anjo. Pedro continuava a bater. Afinal abriram a porta. Viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão que se calassem, contou como o Senhor o havia livrado da prisão e disse, comunicai-o a Tiago e aos irmãos. Em seguida saiu dali e retirou-se para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um sobressalto pouco comum entre os soldados sobre o que acontecera a Pedro. Herodes, procurando-o e não o achando, instaurou um processo contra os guardas e mandou supliciá-los. Em seguida desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu. Morte de Herodes. Estava Herodes em conflito com os habitantes de Tiro e de Sidônia. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, com o favor de Blasto, que era camareiro do rei, pediram a paz, porque a sua região era abastecida por ele. No dia marcado, Herodes, vestido em traje real, sentou-se no tribunal e lhes dirigiu uma locução. O povo aplaudia. É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado honra a Deus, e roído de vermes expirou. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Tendo Barnabé e Saulo concluído a sua missão, voltaram de Jerusalém a Antioquia, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Difusão da Igreja de Cristo no estrangeiro. Primeira viagem de Paulo e de Barnabé. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores.
entre eles Barnabé, Simão, apelidado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com eles João para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha, procurando desviar da fé o procônsul. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não verás o sol até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Paulo em Antioquia da Pisídia. Paulo e os seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Pisídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes da sinagoga: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-a. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo em que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder de seu braço. Por espaço de 40 anos, alimentou-os no deserto, destruiu 7 nações na terra de Canaã, e distribuiu-lhes por sorte aquela terra durante quase 450 anos. Em seguida lhes deu juízes até o profeta Samuel. Pediram então um rei, e Deus lhes deu por 40 anos Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois Deus o rejeitou e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu este testemunho: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. De sua descendência, conforme a promessa, Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. João tinha pregado desde antes da sua vinda o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Terminando a sua carreira, dizia: eu não sou aquele que vós pensais, mas após mim virá aquele de quem não sou digno de desatar o calçado. Irmãos, filhos de Abraão, e os que entre vós temem a Deus, a nós é que foi dirigida a mensagem de salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conheceram Jesus e, sentenciando-o, cumpriram os oráculos dos profetas que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no num sepulcro, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu àqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Nós vos anunciamos a promessa feita a nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus,
como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Livro dos Salmos 2:7, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar à corrupção. Ele o declarou desta maneira: Eu vos darei as coisas sagradas prometidas a Davi. Isaías 55:3. E diz também noutra passagem: Não permitirás que teu santo experimente a corrupção. Livro dos Salmos 15:10. Ora, Davi, depois de ter servido em vida aos desígnios de Deus, morreu, foi reunido aos seus pais e experimentou a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado por ele de tudo aquilo que não pôde ser pela lei de Moisés. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra em que não creríeis, se alguém vos lá contasse. Abacuque 1:5. Ao saírem, rogavam que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, os quais com muitas palavras os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: Era a vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus, mas porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os pagãos, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te estabeleci para seres luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Isaías 49:6. Essas palavras encheram de alegria os pagãos, que glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram ato de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região. Mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade, que excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo seu costume, entraram na sinagoga dos judeus e ali pregaram, de tal modo que uma grande multidão dos judeus e de gregos se converteu à fé. Mas os judeus que tinham permanecido incrédulos excitaram os ânimos dos pagãos contra os irmãos. Não obstante, eles se demoraram ali por muito tempo, falando com desassombro e confiança no Senhor, que dava testemunho à palavra da sua graça, pelos milagres e prodígios que ele operava por mãos dos apóstolos. A população da cidade achava-se dividida. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Mas como se tivesse levantado um motim dos gentios e dos judeus com os seus chefes para os ultrajar e apedrejar. Ao saberem disso, fugiram para as cidades da Licaônia, Listra e Derbe e suas circunvizinhanças. Ali pregaram o evangelho. Em Listra vivia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Sentado, ele ouvia Paulo pregar. Este, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. Ele deu um salto e pôs-se a andar. Vendo a multidão o que Paulo fizera, levantou a voz, gritando em língua licaônica: Deuses em figura de homens baixaram a nós. Chamavam a Barnabé Zeus e a Paulo Hermes, porque era este quem dirigia a palavra. Um sacerdote de Zeus, Propólios, trouxe para as portas touros ornados de grinaldas, querendo, de acordo com todo o povo, sacrificar-lhes. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao perceberem isso, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão.
Homens, clamavam eles, por que fazeis isso? Também nós somos homens da mesma condição que vós, e pregamos justamente para que vos convertais das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Ele permitiu nos tempos passados que todas as nações seguissem os seus caminhos, contudo, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo por seus benefícios, dando-vos o céu as chuvas e os tempos férteis, concedendo abundante alimento e enchendo os vossos corações de alegria. Apesar dessas palavras, não foi sem dificuldade que contivera a multidão de sacrificar a eles. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que persuadiram a multidão, apedrejaram Paulo e, dando-o por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Fim da primeira missão. Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em cada igreja instituíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham confiado. Atravessaram a Pisídia e chegaram a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia da Síria, de onde tinham partido, encomendados à graça de Deus para a obra que estavam a completar. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrir a porta da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo. Concílio apostólico em Jerusalém. Alguns homens, descendo da Judeia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos, e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas e o levantarei, para que o resto dos homens busque o Senhor, e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome
Assim fala o Senhor que faz estas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Amós 9:11. Por isso julgo que não se devem inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue, porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, por seu intermédio, enviaram a seguinte carta: os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã, em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde. Temos ouvido que alguns dentre nós vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhes termos dado semelhante incumbência. Assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável, que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente. Adeus. Tendo-se despedido, a delegação dirigiu-se a Antioquia. Ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiram aos irmãos muitas palavras de exortação e de animação. Demoraram-se ali por algum tempo. Foram depois pelos irmãos despedidos em paz, voltando aos que lhes tinham enviado. A Silas, contudo, pareceu bem ficar ali, e Judas partiu sozinho. Paulo e Barnabé detiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Segunda viagem de Paulo com Silas. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles em Panfilha e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, e depois de ter sido recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria, a Cilícia, confirmando as comunidades. Paulo convida Timóteo. Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação junto dos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mísia, desceram a Troade. Anúncio em Filipos. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé diante dele lhe rogava: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhes o Evangelho.
Embarcados em Troade, fomos diretamente a Samotrácia e no outro dia a Neápolis, e dali a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade nos detivemos por alguns dias. No sábado saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. Prisão de Paulo e Silas. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual com as suas adivinhações dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isto por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus amos que se lhes esvaecera a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao foro, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizerem: solta esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo: os magistrados mandaram-me dizer que vos ponha em liberdade. Saí, pois, e ide em paz. Mas Paulo replicou: sem nenhum julgamento nos açoitaram publicamente, a nós que somos cidadãos romanos, e meteram-nos no cárcere, e agora nos lançam fora ocultamente. Não há de ser assim, mas venham e soltem-nos pessoalmente. Os lictores deram parte dessas palavras aos magistrados. Estes temeram ao ouvir dizer que eram romanos. Foram e lhes falaram brandamente. Pedindo desculpas, rogavam-lhes que se retirassem da cidade. Saindo do cárcere, entraram em casa de Lídia, onde reviram e consolaram os irmãos. Depois partiram. Paulo e Silas em Tessalônica. Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles, segundo seu costume, e por 3 sábados disputou com eles. Explicava e demonstrava a base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus, que eu vos anuncio.
Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios e não poucas mulheres de destaque. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe e com esta gente amotinaram a cidade. Assaltaram a casa de Jasão, procurando-os para os entregar ao povo. Mas como não os achassem, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando: estes homens amotinam todo o mundo, estão agora aqui, e Jasão os acolheu. Todos eles contrariam os decretos de César, proclamando outro rei, Jesus. Assim excitavam o povo e os magistrados, e só depois de receberem uma caução de Jasão e dos outros é que os deixaram ir. Breve estada em Bereia. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Muitos deles creram, como também muitas mulheres gregas da aristocracia e não poucos homens. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregada por Paulo a palavra de Deus, foram para lá agitar e sublevar o povo. Então os irmãos fizeram que Paulo se retirasse e fosse até o mar, ao passo que Silas e Timóteo ficaram ali. Os que conduziam Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltaram e transmitiram para Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. Pregação em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, à vista da cidade entregue à idolatria, o seu coração enchia-se de amargura. Disputava na sinagoga com os judeus e prosélitos, e todos os dias na praça com os que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos conversaram com ele. Diziam uns: que quer dizer esse tagarela? Outros: parece que é pregador de novos deuses, pois lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tomaram-no consigo e levaram-no ao Areópago e lhe perguntaram: podemos saber que nova doutrina é essa que pregas? Pois o que nos trazes aos ouvidos nos parece muito estranho. Queremos saber o que vem a ser isso. Ora, como se sabe, todos os atenienses, os forasteiros que ali se fixaram, não se ocupavam de outra coisa senão a de dizer ou de ouvir as últimas novidades. No Areópago, Paulo, em pé no meio do Areópago, disse: homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vou-lo anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpadelas, pois na verdade Ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem, porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam: a respeito disso te ouviremos outra vez. Assim saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris.
e com eles ainda outros.